I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Olá, meus amores! Estejam todos convidados a assistir aqui a mais um vídeo, que não será de passo a passo, e sim da resenha aqui, meus amores, dessa linda peça, dessa capa para notebook. Não é o passo a passo, porém ficou muito explicado. Se até mesmo você que está iniciando, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa peça através aqui, ó, das minhas explicações. Estarei passando para vocês tudinho, a quantidade de correntinhas que eu iniciei, os materiais, né, que eu utilizei aqui, ó, na peça, a quantidade, meus amores, com apenas um novelo, dá para fazer aqui, ó, uma capa e ainda vai sobrar. Então, não deixe de assistir aqui, ó, se você quiser aprender como faz aqui essa linda peça para você presentear ou para você vender. Eu fiz essa peça aqui, ó, para mim e fiquei encantada com o resultado, por isso resolvi vir trazendo a resenha para vocês. Então é isso, meus amores, logo após a vinheta, estarei falando tudinho como foi que eu fiz. Também estarei deixando para vocês sugestões de valores, mas é claro, é apenas uma sugestão, como eu já falei, tá bom? Então, sem mais delongas, em seguida, estarei trazendo para vocês aqui informações que vocês vão ficar por dentro de tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, meus amores, antes de falar, né, sobre a capa, eu vou passar aqui, ó, para vocês a medida do meu notebook, porque isso é muito importante, é fundamental. Ó, o meu notebook, a largura dele é de 36 centímetros. Então, sua largura 36 por 24, meus amores, ó. Então, primeiramente, você vai medir, se por acaso você estiver fazendo aí para alguma cliente, né? Algum cliente, você vai pedir, primeiramente, você pede aí a largura e o tamanho, para que vocês possam fazer aí, né, a capa, certo? Essa daqui, meus amores, eu fiz com fio barbante. Vocês sabem, né, se for fazer aí com fio de malha, tem que dar um desconto. Não faz já o tamanho certinho, porque o fio de malha, ele aumenta, né? Ele cede um pouco. Porém, eu fiz aqui, ó, com o fio barbante e eu fiz a quantidade certinha. Iniciei, né, fazendo aí um cordão de correntinhas. É interessante que eu fale para vocês a quantidade de correntinhas? Porém, vai depender, né, aí do tamanho da sua peça. Tá bom? Mas eu vou passar sim, com certeza, né, a quantidade aqui, ó, de correntinhas. E vou falar também qual foi, né, o texe aqui, ó, desse fio. Porque vocês podem fazer aí com outro fio e vai dar diferença, se por acaso o seu notebook for aqui no tamanho do meu, tá bom? Olha, meus amores, foi um barbante, né, que eu confeccionei aqui a minha peça. E foi com o número 8, um fio mais grosso, né? O texe dele é de 1180, né? O seu texe. Esse novelo, ele contém 450 metros e veja o que sobrou, ó, meus amores. Dá para fazer ainda uma boa parte aí de um segundo, né? De uma segunda capa para notebook. Então, com apenas um novelo, deu para mim fazer aqui a capa do notebook, né? Como também aqui o bolsinho, tá bom? Então, aqui, ó, utilizei a agulha de número 4, a que veio recomendando aqui, ó, no fio, certo? O fio de número 8. Se vocês forem fazer, vocês podem estar usando aí qualquer fio. Você vai estar iniciando fazendo um cordão de correntinhas e vai medindo. Quando chegar aí a largura, né, o tamanho da sua peça, você vai iniciar fazendo as correntinhas, tá bom? Eu vou falar agora, né, já falei que o fio
que eu usei foi o fio de número 8, certo? Vou pegar aqui, ó, o meu caderno, não vou mostrar para vocês, porque tá bem bagunçadinho aqui. Vou colocar aqui, ó, do ladinho, para mim repassar para vocês, meus amores, a quantidade de correntinhas, porque é bem simples, né, de vocês fazerem aqui essa peça. Veja que eu iniciei, ó, fazendo primeiro pontos baixos e depois eu fiz aqui, ó, esse ponto de lequinho, o qual realçou bastante, né, aqui a nossa peça. Pronto, meus amores, então vou iniciar aqui, ó, passando para vocês, né, a quantidade de correntinhas, né? Independentemente de você estar fazendo aí com um tex mais fino, você tem que fazer aí a largura do seu notebook e vai dar certinho. Eu iniciei fazendo um total de 54 correntes, voltei na segunda correntinha e iniciei fazendo os meus pontos. Eu vou simular aqui, meus amores, porque eu sei que quem é iniciante encontra dificuldades, né? Aí na compreensão. Então, vamos lá. Digamos que você está iniciando agora, eu vou fazer aqui, ó, um total de correntinhas, né? Não vou fazer as 54 correntes, porque é apenas para explicar como foi que eu fiz, para que vocês entendam. Sim, meus amores, ó, procurem fazer aí as correntes não apertada, vocês vão já entender por quê. Então, fiz aqui, ó, digamos que eu já fiz aqui as minhas 54 correntes. Eu vou estar pulando aqui essa primeira corrente, vou vir aqui, ó, na segunda, para mim poder fazer os meus pontos baixos. E esse primeiro ponto, ó, ele já vai fazer parte da curva. Quando eu fizer esse primeiro ponto, eu vou marcar. Por que que eu aproveitei e vim fazer aqui o início, né, com vocês, explicar como foi que eu fiz? Porque eu não trabalhei, meus amores, ó, veja que aqui é o lado direito, né, do meu cordão, ó, fica viradinho, e aqui é o lado avesso. Veja que aqui do lado avesso, fica aqui essas alcinhas, ó, esses elos. Então, eu não trabalhei, meus amores, dessa forma, ó, pulando aqui a primeira, vindo, né, na corrente, na segunda, fazendo os pontos baixos assim, eu não fiz dessa forma. Por quê? Porque costuma ficar um espacinho, um buraquinho um pouquinho grande, quando você confecciona os pontos baixos. Então, eu vou explicar como foi que eu fiz, tá bom? Ó, vou recapitular aqui. Então, pulo a minha primeira corrente, eu vou dar uma giradinha aqui, ó, para mim ver o meu pontinho aqui, ó, essa alcinha que fica do lado de trás. Então, pulo essa primeira, vou vir aqui, ó, na segunda, localizo essa alcinha que fica aqui, ó, ela fica, né, ó, aí, fica um pouquinho apertada, mas aí você vai, gira com cuidado, ó. Esse fio, ele é um pouquinho, né, ele é o número 8, eu achei que dá mais trabalho para confeccionar, eu prefiro o número 6. Eu comprei esse fio achando que era o 6, ó, fiz aqui o meu primeiro ponto, pronto. Esse primeiro ponto, deixa eu só pegar aqui o marcador, porque esse primeiro ponto, meus amores, ele vai fazer parte da curva e não da parte reta. Quando eu fizer, né, toda a minha volta, quando eu chegar aqui, ó, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse mesmo lugarzinho aqui que eu fiz esse primeiro ponto, eu vou fazer mais 3 para fazer aqui a curva, tá bom? Então, ó, vamos fazer aqui, ó, mais um ponto. Esse outro ponto aqui, ele já vai fazer parte da parte reta. Eu não sei porque tá tão apertado. Quando eu fui fazer, não foi tão trabalhoso, é porque eu tô gravando, aí faz isso, ó. Mas é porque realmente fica apertadinho mesmo. O objetivo já é esse, né, ó, não ficar espaço. Então, vou, ó, fazendo, eu fiz todos os meus pontos desta forma, ó. Aqui, ó, pego a alcinha e fiz, meus amores. Então, não vou fazer, né, porque é apenas explicando. Depois, ó, é só trabalhar aqui, ó, no ponto normal, certo? Então, eu iniciei dessa forma, fiz o primeiro ponto, que corresponde aqui à curva. Aí, trabalhei aqui, ó, um total de 52 pontos. Quando cheguei aqui, ó, no final, eu trabalho, meus amores,
Pronto, quando chegar aqui tanto você pode pegar aqui, ó, né, como você pode pegar aqui, ó, na frente. Então, quando eu cheguei aqui, ó, no outro canto, eu fiz 4 pontos. Aqui, eu iniciei fazendo apenas um, mas depois eu vou completar. Então, fiz 4 aqui, nessa curva, aí segui fazendo 52 pontos e cheguei aqui, eu fiz novamente os 3, né, para completar. E na volta seguinte, aí eu já fui fazendo ponto sobre ponto, né? E já vai ficando, dando o formato aqui, ó. À medida que você vai confeccionando em cima, né, dos pontos, sem fazer aumentos, aí já vai fechando, dando aqui, ó, formato de quadrado, né? Então, eu obtive, meus amores, na primeira volta, né, 52 de um lado, 52 pontos do outro, e 4 pontos em cada curva, eu obtive um total de 112 pontos, certo? E eu confeccionei aqui, ó, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos baixos, para mim poder iniciar, meus amores, esse ponto aqui, ó, de lequinho. Ficou aqui, ó, muito bonita esse desenho, né, o design aqui, ó, desta bolsa. Eu gostei muito e por esse motivo estou vindo aqui, ó, falar para vocês bem direitinho, para vocês fazerem aí capas maravilhosas, tá bom? Olha, meus amores, só que eu quero fazer aqui uma observação. Para fazer esses lequinhos, é necessário, né, um total de pontos que seja múltiplos de 6. Veja bem, vou repassar aqui, ó, para vocês. O meu lequinho eu confeccionei com 5 pontos altos, certo? Ó, a gente faz 5 pontos num ponto, pula 2 pontos de base, prende com um ponto baixo no terceiro. Então, aqui já pegou 4 pontos, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí, aqui pula novamente 2 pontos, que faz 5, 6. Então, de um lequinho para outro, tem aqui, ó, 6 pontos. E a minha peça, ela deu 112 pontos, que não é múltiplo de 6. Para ser múltiplo de 6, meus amores, eu teria que ter feito um total de 114 pontos, certo? Ou seja, eu poderia ter aumentado mais um ponto, eu poderia ter iniciado com 55 correntes, né? Aí iria aumentar um ponto de cada lado. Vocês podem estar fazendo assim. Vocês podem estar iniciando aí com 55, né? Pontos, certo? E vai estar aumentando, no caso, aí esses 2 pontinhos, para poder ficar aí com um total de 114 pontos. Quando eu dividi, né, 112 dividido por 6 deu uma dízima periódica, deu 18 lequinhos e alguns números, não lembro mais. Se você pegar 114 pontos, dividir por 6, vai dar 19 lequinhos, então dá um total exato. Porém, não deu problema. A gente pode estar fazendo adaptações. No meu caso aqui, eu fiz adaptações, porque dava 18 lequinhos e sobrava pontos. Então, eu tive, meus amores, que esses pontos, né, que estava sobrando, eu tive que fazer o seguinte: em alguns espaços eu tive que pular 3 pontos. E ficou aqui, ó, perfeito, não deu diferença alguma. Porém, já explicando, vocês quando forem fazer aí, procurem fazer um número que que seja, né, múltiplo de 6, para que vocês não tenham que fazer adaptações. Se por acaso for um número assim como o meu, não vai ter muito problema. Se você souber fazer aí adaptações, vai dar certinho, tá bom? E eu confeccionei, né, a primeira volta a gente faz assim, né, os lequinhos. Na volta seguinte, aonde a gente prendeu com um ponto baixo, a gente trabalha o lequinho e prende com um ponto baixo no meio aqui, ó, do lequinho. Como era 5 pontos, a gente pula 2 pontos, prende no terceiro e fica 2 pontos, né, ó, do lado e do outro. Então, bem simples de fazer aqui, ó, esse modelinho. Então, eu trabalhei aqui um total de, vamos lá, vou contar assim, ó. Vou começar daqui, porque aí vem, ó, retinho assim, ó. Pronto, eu vou começar desse. Vamos ver a quantidade de
de lequinhos que eu trabalhei, ó. Vou começar aqui para me mostrar para vocês. Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, fiz aqui um total de 14 voltas, né? Fazendo aqui, ó, esse ponto de lequinho. Olha, meus amores, eu contei assim, mas vocês podem contar assim também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá bom? Quando eu fiz as minhas 14 voltas de lequinhos, então, para deixar aqui, ó, eu ia começar, né, fazer pontos baixos, só que aí a minha peça, ela não fica retinha quando a gente finaliza, né, porque fica um lequinho alto, aí fica aqui um pouquinho baixo e o outro alto. Então, como foi que eu fiz? A gente prende, né, com ponto baixo. Onde eu tinha o ponto baixo, eu fiz o quê? Eu trabalhei um meio ponto alto. E nesse primeiro ponto, né, como o lequinho ele vai fazendo assim a curva, ó, nesse primeiro ponto eu fiz um ponto baixo. Nos outros 3 pontos, eu fiz ponto baixíssimo. E no último ponto, eu fiz ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo e segui aqui essa didática. Ponto baixo, aí faz 3 ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto. A parte aqui, ó, que fica mais baixo, você faz ponto baixo, meio ponto alto e ponto baixo. E ficou retinho. Então, quando eu fiz essa primeira volta de ponto, né, aqui, quando eu fui fazer a segunda volta aqui, ó, em ponto baixo, aí eu trabalhei pegando a segunda alcinha, para dar esse diferencial aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para mim. Esse botão aqui foi um BO, né? Porque eu não ia colocar ele. Eu queria colocar um outro, só que aí tem que ser, meus amores, aquele botão. Perdão, bati aqui, ó. Tem que ser aquele botão que é um pouquinho. Ele tem assim como é que diz? Ele não é reto aqui, né? Ele tem aquele. Ele é altinho. Porque se for aquele reto, não vai ficar legal, né? Para fechar, devido o crochê ser grossinho, né? Ó. Então, tem que ser aquele que não é reto na parte de baixo, tá bom? Olha, meus amores, então eu fiz aqui, ó, fiz essa primeira volta, né, que foi para deixar reto aqui a nossa peça. Aí, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. A minha sexta volta, eu peguei novamente aqui a segunda alcinha. Então, eu peguei a segunda alcinha, pular a primeira. E aqui, ó, na última aqui, ó, na parte, no meio, porque depois eu confeccionei ainda mais duas voltas. E eu vou explicar para vocês como foi que ficou assim, ó. Aqui ela fica mais larga, né, ó. O ponto mais largo, vou explicar. Então, fiz aqui, né. Que mais que eu posso falar para vocês? O bolso eu fiz depois. Pronto. Aí, meus amores, eu confeccionei, vou até contar quantos pontos foi, acredito que foi 30, vou contar para mim falar para vocês, né? Vocês vão dividir aí, ó, o meio, o centro, certinho, né? Pra gente fazer aqui a parte da alça, tá bom? E eu, aqui, ó, na parte do centro, eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Foi 21? Acredito que tinha sido 22. Vou conferir aqui. Isso, meus amores, foram 21 pontos mesmo. Eu tô fazendo confusão. Aqui no centro eu pulei 21 pontos. Porém, quando eu fui fazer, né, aqui, porque na outra volta eu fiz pontos baixos, aí quando chega aqui, né, na parte que eu quero deixar, aí a gente faz o cordão de correntinhas, e aqui eu não fiz 21 correntes, eu fiz 22 correntinhas, para ficar, né, mais altinha aqui, ó. Se a gente fizer 21 correntes, dá esse efeito? Dá, porém ela fica um pouquinho mais baixo, tá bom? E agora eu vou contar para vocês quantos pontos que eu fiz, né, de cada lateral. Teve uma das laterais que ficou um pontinho a mais, certo? Mas eu vou contar e vou falar para vocês.
Olha, meus amores, eu peguei até o meu celular para mim fazer a conta bem direitinho aqui, ó, porque caso, né, vocês façam aí, seguindo aqui o mesmo tamanho, né, que eu repassei para vocês, quando vocês chegarem no final aqui, ó, a quantidade de pontos baixos que a gente, ó, que eu obtive aqui, ó, na parte de cima, foi menor em relação aqui à parte de baixo. Por quê? Porque quando eu fui fazer os lequinhos, eu tive, lembra que eu falei para vocês que teve alguns lugares que eu tive que pular 3 pontos, né? Ao invés de 2. Então, isso fez com que os meus pontos diminuíssem. Então, aqui, ó, na parte de cima, no total, eu fiquei com 107 pontos. E agora eu vou explicar para vocês. Ó, veja, eu contei, né, aqui a quantidade de pontos que eu fiquei em cada lateral, né? Aqui na parte da frente, no centro, eu fiquei com 21 pontos, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E aqui, meus amores, em um dos lados eu fiquei com 33 e do outro eu fiquei com 32 pontos. Então, ó, 33 com 32 mais 42, né, que é juntando aqui os dois lados. No total aqui eu fiquei com apenas 107. E vocês lembram que no início eu tinha ficado com 112 pontos. Então, eu tive, né, que fazer a diminuição, como eu já expliquei para vocês. Então, eu tive que diminuir 5 pontos na hora que eu fui fazer as minhas adaptações, né? Em alguns espaços eu pulei 3 e não apenas 2 pontos. Pronto, meus amores, então, né, depois que eu trabalhei aqui esse cordão de correntinhas, aí eu confeccionei uma volta de ponto baixo e eu resolvi fazer mais uma carreira, porque apenas uma volta de ponto baixo, aqui a alça ela ia ficar bem fininha. E eu também não queria aumentar mais muito, né, aqui, ó, na altura, porque o meu notebook, ele mede 24 centímetros. Sim, deixa eu até passar para vocês aqui, ó, o tamanho que ficou a capa, né? Ele fica maior, a capa fica um pouquinho maior. Ficou com aproximadamente aqui, ó, 20, quase 26. O notebook é 24. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, das laterais, ela fica maior. 24 ficou aqui, ó. Essa parte aqui da frente. Eu poderia ter feito mais uma volta, mas aí como eu ia aumentar aqui, então não fiz. Ficou dando 24 centímetros aqui em cima mesmo, tá bom? Então, eu fiz aqui, né, uma volta em ponto baixo e eu resolvi fazer uma volta, meus amores, deixa eu explicar aqui, ó, pra vocês, deixa eu pegar a agulha. Então, quando a gente finaliza uma volta, a gente vai fazer a outra, pega aqui, ó, né, nos pontos, ou nas duas alcinhas, ou pegando apenas a segunda. Porém, eu não peguei aqui em cima dos pontos. Eu retornei na volta anterior e fiz aqui, ó, o ponto. Ficou o ponto baixo alongado, ó. E eu gostei muito do resultado, realçou bastante aqui, né, a nossa peça. E como foi que eu fiz aqui, ó, meus amores, o fecho? Deixa eu pegar aqui. Esse fiozinho aqui, ele puxou, ficou repuxando a alcinha, folgou, né? Como a gente pega, como eu peguei apenas a segunda alcinha, ó, mas dá certo. Vamos lá. Então, eu deixei, meus amores, em cada lateral, eu pulei 5 pontos. 5 aqui, 5 aqui. Centralizei, confeccionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos, né? Aí, eu fiz a minha segunda volta, fui fazendo os pontos e fiz uma diminuição aqui no meio. Aí, a minha próxima volta, eu repeti a mesma quantidade de pontos, certo? Não, mentira. Ó, eu mentindo aqui para vocês. Então, ó, iniciei com 12 pontos, aí a minha segunda volta eu fiz uma diminuição no meio. Então, fiquei com apenas 11 pontos. A minha próxima volta, que foi a terceira, eu fiz uma diminuição. Eu faço um ponto aqui, aí eu fiz uma diminuição aqui. Aí, trabalhei 1, 2, 3, 4... Fiz uma diminuição aqui e uma correntinha no final. Aí, eu trabalhei ponto sobre ponto. Aí, eu fiz mais uma diminuição aqui, ó. E depois eu repeti aí a mesma quantidade de pontos. Eu sei que aqui, ó, no final,
eu fiz 2 pontos baixos, aí eu fiz 1, 2, 3, 4. Vocês vão fazer, meus amores, a quantidade de correntinhas proporcional ao tamanho do botão, certo? O meu botão, ele era maior, então eu fiz aqui 4 correntinhas e finalizei com 2 pontos. Em cada lateral ficou com 2 pontos. Ficou bem apertadinho, ó. Deixa eu medir para vocês o tamanho aqui, ó, do botão. Ó, meus amores, 2 centímetros, né, ó. Quase 2 e alguma coisa, mais ou menos aqui. Vou fechar. Ainda tá faltando eu fazer aqui um acabamento aqui, ó, desse fio, que depois eu costurei. Essa argolinha, tá faltando ainda arrematar. Mas eu gostei muito, meus amores, do resultado dessa capa. Aqui no meu canal eu já tenho, só que eu fiz com fio de malha. Com fio de malha, se vocês forem fazer, esse modelo dá certo também. Porém, vocês vão tirar a medida, né, da sua peça e vai dar aí um desconto de uns 5 centímetros aproximadamente, né? Digamos que a sua peça, você vai e faz deixando uns 5 centímetros, porque depois ele vai cedendo à medida que você vai confeccionando. Então, ó, eu coloquei esse botão aqui, tá bom? Fiz esse tasselzinho, aqui é opcional, mas realça ainda mais, né? Sim, meus amores, e o bolsinho? Ó, eu fiz o bolso para colocar aqui nessa peça, como também o outro fio, cabe os dois. Eu fiz ele pequenininho, vocês podem estar fazendo aí num tamanho maior. Vou medir aqui, ó, o tamanho que ficou o bolsinho, 13 centímetros por 16. Veja que aqui eu fiz mais voltas em pontos baixos. Sim, meus amores, deixa eu falar aqui para vocês a quantidade de correntinhas. Então, eu iniciei fazendo um cordão de correntinhas, né, um total de 21 pontos. Aí, volta na segunda corrente, fiz o mesmo procedimento, né, que eu fiz aqui na parte de baixo. Então, iniciei fazendo um ponto baixo, aí trabalhei 20 pontos no lado. No canto, eu fiz 4 pontos, aí eu fiz 20 pontos do outro lado, e quando cheguei aqui, eu fiz mais 3 pontos. Então, totalizei aqui, meus amores, 48 bloquinhos, certo? Perdão, 48 pontos baixos. E eu confeccionei aqui, ó, um total de 8 lequinhos, tá bom? Deixa eu ver o que é que eu posso falar mais para vocês. Deixa eu só fazer aqui essa conta. 48 dividido por 6. Olha, meus amores, aqui bateu certinho, não tive que fazer adaptação. Porque, né, 40 pontos, 48 pontos baixos dividido por 6, dá aí 8 lequinhos. Então, aqui não tive que fazer adaptações. Aí, eu confeccionei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas em ponto baixo. Fiz 1, 2, 3 carreiras de lequinho. Aí, fiz aquele mesmo procedimento, né, para ficar retinho. Aí, aqui eu fiz a segunda volta, eu não peguei a segunda alcinha, eu fiz normal, ó. Então, contando com essa que a gente faz para ficar retinho, eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5. A minha quinta e última volta, eu peguei a segunda alcinha. Vou abrir aqui para mim falar para vocês. Aqui é uma resenha bem feita mesmo, viu? Falando tudo direitinho. Então, nem precisa de passo a passo. Você vai conseguir fazer aí apenas assistindo aqui a resenha. Pronto, meus amores. Então, centralizei aqui, confeccionei. Aqui eu não fiz diminuição, porque aqui eu fiz retinho, ó. Eu confeccionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, isso, 7 pontos, pontos baixos. E aqui na lateral fiz do mesmo jeito, né, 2 pontos em cada lateral e 4 correntinhas. O botão é o mesmo tamanho. Eu não moro, gente, na cidade, e tem hora que a gente tem, quando não tem as peças, né, encontra dificuldades, né, por morar longe da cidade. E hoje é feriado, então não saí. Mas aí eu encontrei aqui esses botões e deu certinho, tá bom? Então é isso, meus amores. E agora, vou ver aqui o que é que eu posso mais repassar para vocês
para esclarecer aí, né, todas as dúvidas. Já falei o tamanho do bolso, a largura, tamanho, né, e a largura aqui também. Falei para vocês aqui no início, a quantidade de, né, de pontos. Vocês podem iniciar fazendo 114, né, no total, para quando for fazer os lequinhos. Aí, se você iniciar com 114 pontos, vai dar um total de 19 lequinhos. Como eu fiquei com um total de 112 pontos, fiquei com apenas 18 lequinhos no início. Tive que fazer aí adaptações, né, onde eu diminuí 5 pontos. Deu certinho aqui, ó, não ficou feia a nossa bolsa. Quando eu cheguei aqui na parte de cima, eu fiquei com apenas 107 pontos. Ela ficou um pouquinho mais fechada, mas eu gostei muito do resultado, tá bom? Sim, meus amores, se eu fosse vender essa capa, né, eu fiz para mim, mas se eu fosse vender, apenas uma sugestão, né, porque vocês sabem que varia muito. Esse fio, ele é o fio barbante, então, com esse fio, eu aconselho vocês venderem 140 a 150. Se for com o fio barroco, de 160 a 170. Mas aqui, meus amores, é apenas uma ideia. Vocês podem estar fazendo aí para vender mais barato ou mais caro. Vai depender muito, né, da região aí onde você mora, da forma de pagamento, né, como vai ser. Vocês podem estar vendo aí o valor do fio, porque a gente sabe que é diferente, né, eu sou aqui, ó, do estado do Ceará. Então, para mim encontrar esse fio mais em conta, eu tenho que ir para uma outra cidade, né? Cidade mais próxima, que tem um preço mais acessível. Então, a gente tem que colocar tudo em consideração, né? Tem que somar tudo direitinho, a minha viagem, o tanto de tempo, né, que eu levo para fazer aqui essa bolsa. Eu iniciei ontem de manhã, porém, quando foi na parte da tarde, eu não fiz. Vim finalizá-la hoje. Então, se eu fosse fazer em um dia, dava para fazer sossegado, né? Mas vocês sabem que leva bastante tempo. Aqui é um trabalho artesanal e temos que valorizar, né, o nosso trabalho. A gente faz aí para quem quer. Se a pessoa não quiser, não vai pagar, né, esse valor, vai achar caro. Como também vai ter lugar que vai ter gente que vai achar barato, mas aí vocês podem estar fazendo aí o preço de vocês. Aqui é apenas uma sugestão, tá bom? Então agora, meus amores, eu vou colocar o meu notebook aqui, ó, para vocês verem como foi que ficou. Ó, ficou apertado aqui o botão. Então eu vou colocar aqui, ó, essa peça aqui, ó, no bolso, para vocês verem que deu certinho. Vocês podem fazer maior, né, o bolsinho. Lembrando que façam aí um número que seja múltiplo de 6 para poder dar certinho. Caso não dê, tem como fazer aí adaptações. Ó, meus amores, então vou fechar aqui, ó. Só que ainda tem esse outro fio aqui, ó. Mas querendo, cabe os dois, ó. Ainda ficou esse outro fiozinho. De início, eu ia fazer maior, ou então eu também, vocês podem fazer aí 2 bolsinhos, que vai ficar bem bonito, né? Faz de um lado, faz o outro, para estar colocando aí. Esse daqui talvez eu coloque dentro junto com o notebook. Então, eu vou tentar colocar aqui, ó, com vocês, né? Ver se eu não vou passar vergonha, porque quando a gente tá gravando, costuma dar problema não entrar direitinho. Então, ainda tá bem apertado, né? Coloquei poucas vezes aqui, ó. Coloquei apenas para tirar foto e tá aí, tá medindo o tamanho. Mas, ó, entrou. Ó, meus amores, então veja que aqui, ó, na parte do meio ainda dá para ver o notebook, ó. Mas vocês podem fazer, eu passei para vocês, né, 14 voltas que eu fiz aqui, ó, com lequinho. Caso vocês queiram aumentar, é só seguir fazendo mais carreiras, como também aqui, ó, antes de fazer esse cordão de correntinha para fazer a parte da alcinha aqui, parte da gente segurar, vocês podem estar fazendo mais voltas. Vai ficar aí ao gosto de vocês. Como era para mim, eu fiz assim.
Porque vocês sabem que o crochê, quando a gente lava, né, o barbante, ele vai diminuir um pouco. Ele é diferente do fio, o barbante, né? O barbante não, o barbante não. O fio de malha, se a gente for fazer, a gente tem que fazer menor a peça. Já o barbante não, a gente faz o tamanho normal, porque depois ele vai apertar um pouquinho. Olha, meus amores, como ficou aqui, ó, perfeita a nossa capa para notebook. Vou deixar fotos aí para vocês. Se vocês tiverem gostado, meus amores, aqui, ó, dessa resenha, deixem aí o joinha de vocês para me ajudar. Comentem, compartilhem esse vídeo, né? Porque ficou bem fácil. Eu não trouxe o passo a passo dessa vez, mas ficou bem fácil de vocês fazerem aí com as minhas explicações. Pelo menos eu acredito nisso, tá bom? Então é isso, meus amores. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!